Pessoal da torcida tricolor, essa é a terceira parte do vídeo dos erros que o São Paulo vem cometendo de 2009 para cá. É uma série que a gente fez, era para ser em 2 vídeos e a gente percebeu a necessidade de fazer em pelo menos 4. Essa é a terceira parte. E hoje a gente vai falar da situação desde 2013. 14. Comecinho de 2014, né? Começo de 2014. Com as eleições e tudo mais que ficou faltando. E tem algumas coisas que a gente vai falar do último vídeo. Este vídeo é também patrocinado por OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar aí o seu time e seleção. Quem quiser pode baixar aqui, está na descrição do site, OneFootball. Então vamos começar primeiro falando o que faltou dos últimos vídeos, do último vídeo, né? Do último vídeo que a gente estava pegando o período de 2013. Né? A gente fez um de 2009 até 2012 e fez um inteiro de 2013. O que ficou faltando nesse vídeo... Em 2013, como a gente falou no vídeo, tiveram tantos erros. Foi o ano em que o São Paulo começou a colher os frutos dos erros administrativos e tudo mais. E foi um ano que ele, por si só, teve um show de horrores. Que a gente acabou esquecendo de alguns pequenos detalhes. E foi até injusto a gente acabar esquecendo da Sul-Americana que o São Paulo fez em 2013. Porque além... E antes do vexame, nós tivemos uma das maiores atuações de um goleiro na história do futebol, a Sul-Americana de 2013, aquele jogo que o Rogério pegou absolutamente tudo na vitória do São Paulo contra a Universidade de Chile. Universidade de Chile. Universidade Católica, na verdade. Então eu ia falar Católica, você falou Chile. Fiquei... Universidade de Chile, tá certo. Foi um jogo em que o São Paulo, na situação que estava, obviamente não tinha condições de ficar brigando muito em competições sul-americanas. Era um time extremamente limitado e graças ao Rogério, o São Paulo conseguiu avançar em algumas dessas fases até cair na semifinal de maneira vergonhosa para uma Ponte Preta, perdendo de virada no Morumbi por 3-1 e não conseguindo buscar o resultado em Mogi, porque o São Paulo ainda entrou com recurso e tirou o jogo de Campinas. Olha o tamanho da coisa, né? Tipo, vai enfrentar a Ponte Preta, tira da Ponte Preta a possibilidade de brigar no seu estádio, leva a decisão para outro estádio por uma questão de tamanho do estádio, né? Foi isso. E aí não consegue reverter essa situação contra a Ponte Preta. Foi horroroso, foi um jogo debaixo de uma chuva terrível, a atuação do São Paulo foi péssima. O São Paulo ainda perdeu uns 3, 4 gols quando o jogo estava 3-1 já, que podia pelo menos diminuir ali a diferença, enfim. Foi catastrófico e tivemos também a questão da Recopa, que o São Paulo perdeu para o Corinthians, o jogo da ida, o São Paulo perdeu no Morumbi jogando extremamente mal, foi o jogo da queda do Ney Franco. Depois desse jogo, o Ney Franco foi demitido quando completou 1 ano de clube, nós falamos isso no último vídeo, mas não citamos da Recopa. E o São Paulo, no Pacaembu, ameaçou jogar bem, ameaçou tentar reverter, porque como não tinha o gol fora, o São Paulo teve uma chance claríssima com o Boi Bandido quando o jogo estava 0-0 e o São Paulo não conseguiu abrir o placar e depois tomou 2 gols. O Rogério também teve uma atuação de destaque nesse jogo da volta. Outra coisa que esquecemos, essa já um pouco mais voltada à eleição e um pouco mais voltada aos erros e ao caos político era o São Paulo, o Juvenal, no período da eleição, ele se aproximou muito também da torcida organizada para conseguir esse apoio e tentar mexer com as massas. Só que essa aproximação ela foi um pouco estranha, digamos assim. Primeiro de tudo, na sequência de derrotas que o São Paulo teve no Morumbi antes da viagem para a Europa, que nós citamos, no jogo especificamente contra o Internacional... Catastrófica a viagem para a Europa. Sim, no jogo contra o Internacional, os setores das arquibancadas, para quem frequenta o Morumbi, tem 4 setores de arquibancadas, eles são fechados entre eles, você não pode ficar transitando. Naquele jogo acho que tinham 5 ou 6 mil pessoas no Morumbi. Magicamente, os setores da arquibancada ficaram livres e membros organizados ficaram circulando e intimidando pessoas que vociferavam contra Juvenal Juvencio, inclusive retirando faixas contra o Juvenal de uma maneira um tanto quanto autoritária. Como os setores estavam abertos, não sei, mas acho que está um pouco claro, a gente suspeita como é que esteja aberto. Pouco antes das eleições, nós também tivemos e-mails direcionados aos sócios torcedores do clube com e-mail político. Você não poderia que os e-mails do sócio torcedor tivesse divulgado assim. Só para entender, né, que quando você tem os e-mails, quando você se cadastra no sócio torcedor, você gera um conteúdo ali de uma quantidade de e-mails, que é o main list, né? E aí a galera pode vender, mas você espera que empresas sérias, instituições sérias não façam isso. Na verdade você não pode, porque você não concordou com isso. Você não pode vender isso. Ilegal. Mas a gente sabe que tem empresas desonestas que vendem, a gente sabe que tem gente que vive disso daí. E o São Paulo, magicamente, os sócios torcedores receberam e-mails com propagandas políticas. Então, assim, é mais grave, porque assim, quando a gente fala de comprar mailing, quando a gente fala de fazer isso, que já é uma tática errada, o cara vai pegar, por exemplo, o mailing de uma empresa X e vai
mandar um produto Y. No caso do São Paulo, não. Alguém que se interessava por política teve acesso a esse mailing e divulgou através deste canal. E isso gerou uma repercussão muito negativa na época. Teve o caso ainda mais famoso, esse é talvez o pior de todos. Na parte social do clube só entram ou quem é sócio ou convidados do sócio, que aí, se não me engano, na época pagavam uma taxa e entravam. Teve um churrasco eleitoral lá, em que diversos e inúmeros membros da torcida organizada estiveram presentes a convite do Juvenal Juvencio. E o Juvenal estava lá, alguns sócios que eram contra o Juvenal foram protestar contra o Juvenal, gritar palavras de ordem, não sei o que lá, fora Juvenal e afins. Tem vídeo disso? Sim, e o Juvenal ficou irritado com essa cobrança e entre as coisas que ele gritou, ele disse aos membros da organizada: tira ele, pega ele. Era um presidente do clube mandando pegar um eleitor contrário. Então esse era o cenário, gente. Então, assim, só para entender, um eleitor. Porque muita gente vai falar, mas tem eleitor do São Paulo que é de outro time. Claramente, esse que estava protestando era um cara preocupado. Ele era São Paulino. Ele era São Paulino. Não sei se ele era preocupado, mas ele era São Paulino, porque ele estava lá indo protestar contra o Juvenal, Exato. que na parte do clube não fez nada de errado. E aí vamos lembrar de novo. Clube social. O Juvenal foi um bom diretor de futebol, tá? Porque a gente tem que contextualizar. Foi um bom diretor de futebol, fez um primeiro mandato muito bom, fez um segundo mandato ruim, e o terceiro mandato foi catastrófico. E ele ainda, no final desse mandato catastrófico, ainda intimidou pessoas que estavam brigando contra ele numa coisa que é errada por si só. Então, assim, não cabe nem julgamento. É errado, e é errado um mandatário ameaçar uma pessoa que é sócia do clube, paga mensalidade e que tem poder de voto. É mais grave ainda. Pega ele. Assim, pega ele não é positivo, né? Não é positivo. Então, assim, esse foi os fatores que ficaram faltando no último vídeo. Vamos começar 2014. No último vídeo, a gente ameaçou introduzir um pouquinho, que foi o São Paulo sendo eliminado pela Penapolense no Campeonato Paulista e eliminado pelo Bragantino. Até hoje tem muita discussão o São Paulo ter entregado o jogo para o Bragantino, porque era a época que a Copa do Brasil, quem era eliminado até uma determinada fase, ganhava a vaga para a Sul-Americana, que é uma competição internacional. Era completamente... Era um regulamento esquisitíssimo. E a maneira, acho que as pessoas até preferem acreditar que o São Paulo entregou, porque o São Paulo saiu na frente e parou de jogar de uma maneira assustadora, assim. Não que a gente ache que isso aconteceu também. Não, mas assim, a suspeita se dá em torno da atuação do clube. E aí, no fim das contas, o São Paulo tinha perdido a Sul-Americana para a Ponte Preta, eliminado pela Penapolense e eliminado pelo Bragantino. O Muricy continuou porque era o Muricy. Fosse qualquer outro técnico, teria sido mandado embora, e é muito do que a gente fala de avaliar pessoas, não avaliar trabalhos. Eu não estou entrando no mérito se ele tinha que ficar ou tinha que ter sido mandado embora, não é isso. Mas o Muricy, ele só continuou porque era o Muricy, independentemente do trabalho que ele estava fazendo. E ele teve todos os méritos do mundo, é bom até a gente citar isso de novo, no resgate do São Paulo, para evitar que o São Paulo fosse para a segunda divisão. Mas um outro técnico que teria feito a mesma coisa não teria o crédito para ser eliminado de Sul-Americana, quando o São Paulo já estava praticamente salvo, e para cair nesses dois campeonatos da maneira que caiu. E aí a gente chega nas eleições, já definido que seria Carlos Miguel Aidar contra Calil. Calil era o gestor da Santa Casa. Vamos até contextualizar, né? Nesse período, o Leco, que é o atual presidente, se sentiu... Sim, mas é bom só para contextualizar, porque está no último vídeo, mas a galera está começando... O Leco se sentiu muito traído. Depois ele acabou acatando ali, mas ele sentiu... E aceitou o apoio do grupo político dele para a situação. Para a situação, que era muito importante. Porque nesse momento que estava Calil e Aidar, a briga entre os dois era muito ferrenha. O Marco Aurélio Cunha do lado do Calil, que era ali a chance, ele era o vice do Calil, e o Carlos Miguel Aidar, que era o candidato do Juvenal, que vinha fazendo um mandato extremamente ruim. Então, assim... Era só isso, exatamente isso. Aí o que acontece? Teve um golpe nessas eleições... Antes do golpe, rapidíssimo isso. No mês anterior às eleições, março, as eleições foram em abril, em março o São Paulo pegou 50 milhões de reais de adiantamento de cota de televisão. São Paulo adiantou 50 milhões de reais. Foi até uma coisa que muita gente criticou na época, mas o São Paulo tinha... São Paulo adiantou. E o Aidar sabia disso, o Aidar era o candidato. O Aidar ficou muito próximo do Juvenal na época da eleição, é natural. Ele era o presidente que iria suceder o atual, e ele saiu da caverna em que ele estava, que ficou 30 anos sem entrar no clube, e ficou muito próximo do Juvenal, sabia desses 50 milhões. Coisa que a gente falou no último vídeo que você está falando aqui. Quando o Gabriel fala caverna,
o Aidar não era ligado em futebol, nem ligado no futebol de São Paulo, nada. Tanto que assim, você vê até declarações dele, era um cara que não tinha saído da década de 80 Exato. ainda. Então que fique muito claro, era um cara que não tinha conhecimento nenhum de futebol e foi escolhido quase que como um laranja, Sim. só que acabou virando outra coisa. Só que era um laranja com poder, né? É. E aí, chegamos nas eleições. No dia das eleições, ou na semana das eleições, sei lá no que das eleições, em que já tinha acontecido a eleição para conselho, e isso já dava uma direção muito clara de quem seria o presidente, porque são as pessoas que votam depois. Só para entender, não é o voto direto no presidente. Não, os sócios votam nos conselheiros, os E os conselheiros votam no presidente. Exato. Quando você tem um conselho de uma chapa política, que tinham duas chapas políticas, sempre o grupo vermelho e o grupo amarelo, nunca entendi muito o amarelo, porque é a escolha de uma cor amarela, né? Enfim, mas isso é grupo político. São as estrelas do clube. Mas, enfim. Aí a chapa amarela tinha mais quórum, então já esperado, tinha ia, mais quórum, só que a oposição saiu satisfeita porque ela conseguiu um número de cadeiras mais expressivo. A gente chegou a contextualizar isso um pouco no outro vídeo. Mas assim, a gente já tinha uma idea de quem seria o vencedor. A dúvida era quanto seria esse vencedor, porque sempre tem alguns lá que é um grupo que ainda, um grupo pequeno que ainda não definiu quem que vai dar o apoio e tudo mais. A dúvida era mais quantos votos para cada um. No dia da eleição, o Calil, que era o candidato da oposição, e a oposição em si, retiram a candidatura. Por que isso aconteceu? A situação da época, encabeçada pelo Juvenal Juvencio, São Paulo estava tentando empurrar, e a palavra é essa, tentava empurrar uma reforma no Morumbi. Já tinha projeto, já tinha não sei o quê. Ia ter uma cobertura. Ia ter cobertura, ia ter edifício garagem, ia ter um monte de coisa lá. Só que o contrato com a empreiteira era Andrade Gutierrez e a XYZ, que ia comandar uma arena ali menor para shows menores. De 25 mil pessoas. Isso, sem afetar o campo, enfim, era um negócio muito louco. Que estava orçado, se não me engano, em 460 milhões. E que o São Paulo não pagaria nada, mas faria um fundo, não sei das quantas, era um fundo que iniciativa privada ia comprar subsídios para preencher esse fundo. Era um negócio extremamente confuso e o contrato era extremamente assim. Tinha mais de 1000 páginas o contrato. Sim. Muito difícil de analisar toda vez. Havia uma dificuldade muito grande de saber. E mesmo com a dificuldade de analisar, tinham cláusulas que o pessoal olhava e falava, pô, será que isso aqui está correto? Mesmo com a dificuldade de analisar. Estamos falando de juristas, hein? Não estamos falando de público leigo, não estamos falando de gente e a situação queria aprovar a qualquer custo, queria ser o pai da criança da reforma do Morumbi. Que achava que assim, se o São Paulo tivesse, nós tivemos 25 mil, uma areninha para 25 mil, a gente vai trazer shows e vai concorrer com... E vai ter cobertura, e vai ter edifício garagem, não sei o quê. Vai concorrer com o rival, o rival no caso o Palmeiras, só que o problema do Palmeiras não é só questão de terem construído uma arena que é boa para show, mas principalmente a localização deles que é muito tranquila para deslocamento de carros. Isso. Ainda assim a briga é boa entre... A questão da briga era, queria aprovar uma coisa de qualquer jeito. E a oposição e pessoas, no geral, que queriam ter acesso a esse documento para analisar, primeiro que esse documento dificultaram o acesso a ele. Depois tinha 1 milhão de páginas e muito mal explicado. A oposição não queria aprovar isso de qualquer jeito. A situação tentou dar o golpe. Qual foi o golpe? Colocar na mesma reunião, que sairia de lá o presidente eleito, na mesma reunião e com o mesmo voto, o voto para... É o seguinte, para aprovar este eles fizeram uma lista de presença que era obrigatório que a pessoa assinasse para votar, e para votar era uma reunião ordinária para fazer a votação e uma extraordinária. Isso necessitaria de um clube sério que tivessem 2 listas de chamadas. Uma para a reunião ordinária e uma para a reunião extraordinária. O que eles fizeram? Eles unificaram os votos... A lista de presença. Então você, para votar, você teria que assinar essa lista de presença, só que o que acontece? Eles já tinham mais quórum, eles já tinham mais gente para aprovar. Então para aprovar uma reforma nessa estrutura, o Estatuto de São Paulo exigia porque era o antigo, que tivesse 75% de quórum. E aí eles botaram tudo numa lista para que quem fosse votar para presidente já automaticamente votasse se sim ou se não para a reforma. E como eles tinham maioria, porque o presidente já seria o Aidar, isso já estava praticamente certo, eles tentaram dar esse golpe de unificar a lista. A oposição retirou a candidatura para que os oposicionistas não fossem votar para presidente e não assinassem a lista e evitassem. Então, vamos explicar isso com muita calma. A gente tinha uma reunião ordinária que ia fazer a eleição
e a gente tinha uma reunião extraordinária que não era para ter sido talvez nem no mesmo dia, Sim. mas foi. E se mesmo que sendo no mesmo dia, teria que gerar uma outra lista de chamada para permitir que democraticamente uma pessoa assinasse a lista de presença para votar para presidente. Se sentisse preparado, ou se fosse contra, não quisesse não votar. quisesse. Porque imagina assim, você é obrigado a votar numa coisa que você não tinha acesso ao documento, você não sabia o que era. Os caras queriam que as pessoas ali tomassem uma decisão. Queriam empurrar a reforma. Então, o que a oposição teve que fazer para não acontecer esse dano terrível? Teria sido um dano terrível. Sim. Eles retiraram a candidatura, declararam Aidar vencedor, porque eles... Candidato único, teria que ser votado. Só teve um candidato. Então a oposição simplesmente não retirou todos os votos. E aí nós já vamos chegar ao que o Aidar, depois de eleito, comentou sobre tudo isso. E como esperado, Aidar foi eleito, porque a oposição retirou a candidatura, Aidar foi eleito. Na lista de pessoas que fariam parte do gestão Aidar, tivemos... Quase que você falou do golpe Aidar. Eu ia falar governo, na verdade. Da gestão Aidar, nós tivemos Douglas Schwartzman. Guardem esse nome. Vamos guardar alguns. A gente vai falar os personagens principais. Douglas Schwartzman, guarda esse nome, que ele ainda ronda o Morumbi. Vice-presidente de marketing do São Paulo. Dedé, vice-presidente do social, ele não é São Paulino. E ele está ligado com essas pessoas que nós estamos citando. Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente de futebol. E o Leco, como prêmio de consolação, digamos assim, ficou como presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, que é um cargo importante dentro de São Paulo. Quem coordena as reuniões do Conselho, quem aprova ou não aprova, quem chama, às vezes, reuniões extraordinárias para casos específicos. Aliás, guardem o nome do Leco, porque o Leco vai acabar sendo uma armadilha nisso daí. Esses 4 nomes que nós citamos, eles têm muito... O do Dedé é basicamente isso. Ele não é o São Paulino, teve cargo porque ele era um cara político ali no meio. Ele é um cara forte. político. Mas os nomes são Douglas Schwartzman, vice-presidente de marketing, Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente de futebol, Leco, presidente do Conselho Deliberativo. Guarda esses três nomes. E agora vamos começar para a gestão Aidar. Quando o Aidar assume, ele admite ter tomado um susto. Estou assustado, porque não fui colocado a par da situação financeira do São Paulo. O buraco é muito mais embaixo do que eu pensava, as dívidas são maiores, eu não imaginava isso. Eu quero saber que presidente é esse que conseguiu omitir do cara. O cara tá ficando 6 meses fazendo campanha, o cara não sabia da situação do clube. E antecipou 50 milhões de cota um mês antes da eleição. Ou seja, esses 50 milhões... fez uma movimentação para que esses 50 milhões acontecessem, para que o São Paulo pudesse... Esses 50 milhões estavam com o Aidar. E aí, no começo da gestão, o Aidar ele propõe uma solução inovadora, que era anexar ao site oficial do clube um campo de pesquisa. Então, você pesquisaria um produto no site oficial de São Paulo, quando você comprasse esse produto, o clube ganharia uma porcentagem, e ele falou que isso era inovador e geraria, acho que se não me engano, era 120 milhões por ano para o São Paulo. E assim, não gerou nada para o São Paulo. Talvez tenha gerado para outras pessoas. Para o São Paulo não gerou nada. Tanto que o segundo clube, eu acho que o único clube a aderir isso foi o 15 de Piracicaba. Essa foi a solução inovadora e uma das primeiras medidas... A única outra agremiação foi o 15 de Piracicaba. Uma das primeiras medidas. Então, lembremos que o Aidar admitiu que a dívida era estratosférica. Nossa, como eu estou surpreso com essa dívida. O cara aceitou o desafio de ser presidente do clube e não fez a mínima pesquisa para saber as condições do clube e mostrava o despreparo, porque veja, nós... jornalistas, nós, torcedores, uma pessoa minimamente informada sobre o São Paulo de ler no jornal, que é o mínimo que você espera de um cara que vai concorrer à presidência do clube, isso já estava muito claro e assim, era manchete, que a dívida do São Paulo era um problema. Então assim, é de uma incompetência... Ele disse que ele sabia que existia dívida, mas não sabia o tamanho. Ele começou a articular, essa informação tão importante, que mais pra frente ela vai ser extremamente contextualizada e por que ele estava fazendo isso. Aí, apesar de admitir a dívida, o Allan Kardec, na época, ele estava com uma pequena entrave de renovação com o Palmeiras. Acho que ele estava discutindo 10 mil reais para mais e o Palmeiras queria puxar 10 mil reais para menos por uma questão de teto do Palmeiras. Lá, enfim, o Palmeiras não queria pagar esses 10 mil. O que o Aidar fez? Atravessou a negociação e pagou, se não me engano, foi 80 mil a mais pro Kardec. Ele estava discutindo 10 mil a mais. O Aidar chegou e pagou, acho que, se não me engano, foi 80 ou 90 mil a mais do que o Kardec queria. Ao invés de ele oferecer o que o cara queria, ele pagou 10 vezes mais do que o cara queria. E pra piorar... Imagina isso pra você fazer uma negociação. Chega lá o cara e fala assim, porra, eu faço pra você 3 por 10, eu pago 50. Não, mas é 3 por 10, eu pago 50. Foi isso que o Aidar fez com o dinheiro do clube. E atravessou... De um clube que estava
endividado e que ele não acreditava no tamanho da dívida. E tá? atravessou a negociação, ofereceu isso pro Kardec, foi no Benfica e pagou, contando encargos, comissões, o valor da negociação. O São Paulo pagou 20 milhões de reais pelo Allan Kardec à vista. Não é comum o clube tirar 20 milhões do fluxo de caixa e pagar à vista num jogador nesses moldes. Isso não existe. Isso, ainda mais um clube que está endividado com uma dívida que o presidente que assumiu falou, nossa, essa dívida é muito grande. O que a gente vai fazer para melhorar essa dívida? Vamos pegar 20 milhões e pagar num jogador à vista. Ele fez isso porque ele entrou numa birra com o presidente do Palmeiras. E aí ele quis pegar o que na época o Kardec era o craque do Palmeiras. Ele quis pegar, sair de posudo. Foi mais ou menos o que ele faria com o Wesley meses depois. O Wesley já fora do Palmeiras, ele enfiou um valor estratosférico no Wesley de salário e tirou... Wesley, lembra do Wesley? Vocês lembram do Wesley? O Wesley, ele tinha uma característica que era fazer biquinho quando ia pro banco, assim, eu não vou usar adjetivos aqui pra falar do Wesley, mas enfim, pagamos uma bala no Wesley por birra. Por birra. E isso, o presidente provocando o rival do Palmeiras, e até então São Paulo tinha uma boa vantagem sobre o Palmeiras naquele período, e depois dessa provocação... E assim, gente, só para contextualizar, aqui no link da descrição desse vídeo vai ter um texto que a gente fez pro Fala Bandana. O Fala Bandana tem textos nesse fim de ano que acabou não tendo muitos. Mas na época, quando o Aidar caiu, anunciou a renúncia, eu tentei fazer um balanço dos principais erros da gestão Aidar. Está aqui na descrição para quem quiser estar contextualizado, está em ordem cronológica. E eu ainda esqueci de vários, que eu lembro que quando eu publiquei esse texto, muitos amigos meus, teve aquilo. Alguns a gente vai até colocar nesse vídeo que não estão no texto, mas só para exemplificar, deu um texto a gente deu uma média de uma polêmica monstra a cada 2 meses de gestão. Enfim, tá aqui na descrição. Uma polêmica monstra, de um clube grande, uma polêmica monstra a cada 2 meses. É um absurdo. Vamos aí continuar aqui. O Aidar admitiu pouquíssimos meses depois de eleito, que se o São Paulo tivesse aprovado aquele golpe que a situação tentou dar, o São Paulo estaria perdido. O São Paulo entraria num túnel, assim, num buraco impagável. O São Paulo estaria destruído hoje. O São Paulo estaria numa situação... É inexplicável a situação que o São Paulo estaria. E vale lembrar, quando os caras colocaram o preço para cobertura, tinham questionamentos de engenheiros sérios sobre se a estrutura poderia ser feita com o material que estava sendo sugerido, no preço que estava sendo sugerido, e que talvez até na questão da engenharia aquilo não fosse viável. Era nesse nível. A gente estava provando um negócio que poderia não ser viável. Não é viável. O que vai ter que fazer? Um investimento com o dobro do preço. Quem vai pagar? Não é viável e o acordo ia destruir o São Paulo. Ia tirar o poder do Morumbi de São Paulo. Era assim... As cláusulas eram catastróficas para o São Paulo. E o próprio Aidar, que estava envolvido nisso, admitiu meses mais tarde. Vocês imaginam, gente, que um patrimônio que a gente tem, que foi construído com suor do clube, que foi construído com muito esforço de todo mundo, que a única coisa que entrou de dinheiro público, que é tipo que 1% da obra, os outros clubes de São Paulo receberam a mesma quantia para investimento. Esse 1% não foi para o estádio. Os clubes de São Paulo receberam como incentivo e o São Paulo investiu nisso. Investiram em outra coisa. Investiram em jogador, investiram em qualquer outra coisa. São Paulo investiu. Então assim, o São Paulo construiu um negócio e de repente colocar tudo isso a perder por conta de uma tentativa de golpe que acabou elegendo o Carlos Miguel Aidar, e o próprio admite isso. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, porque, gente, não é por acaso que um time vencedor, vitorioso, administrativamente um modelo, se torna um vexame, uma piada. Isso tem muita coisa para acontecer para chegar nisso. O Aidar, ele sempre foi um presidente, além de ruim e talvez outros adjetivos, ele sempre deu muita entrevista, ele gostava de aparecer. Eu lembro que ele chamou... Ele fez uma de banana. Ele fez uma de banana lá. Na época do racismo, e era para provocar também o Paulo Nobre. Ele usou aquilo para provocar o Paulo Nobre. Um negócio assim catastrófico. E numa dessas declarações dele, ele conseguia... Gente, presidente não é para ser palhaço, tá? Presidente não é para entrar em birrinha ou em conversinha ou fazer provocação. Presidente é para administrar o clube e representar a instituição com respeito às outras agremiações, coisa que a gente faz aqui no site, e o presidente não tinha essa mentalidade para ser o mandatário do clube. Desculpa, mas precisava... Consegue. E assim, muitas das declarações dele afetavam diretamente o campo. Por exemplo, o São Paulo, em 2014, ia disputar a Sul-Americana e ia disputar a Copa do Brasil. O Aidar
ele apareceu e ironizou as duas competições. Ele ridicularizou as duas competições. Falou que não valia nada, era competição caça-níquel. O São Paulo tinha que disputar, focar em Campeonato Brasileiro, que essas competições eram secundárias e tudo mais. E aí o próprio vice-presidente de futebol, que era o Ataíde Guerreiro, e o Souza, que era um dos líderes daquele elenco, rebateram o presidente na hora, falando: não, como é que não vale nada? Vale sim, são campeonatos importantes, nós vamos jogar pra ganhar. Como é que não vale nada? Então, aí vocês têm que ver o seguinte, gente. Carlos Miguel Aidar, que eu considero o pior presidente da história de São Paulo, considerando tudo que eu estudei dos presidentes que fizeram muitas bobagens, Carlos Miguel Aidar tem um profundo desconhecimento de futebol. Um profundo desconhecimento do que é um time grande. Um time grande entra em tudo quanto é jogo para ganhar. Quanto mais campeonato. Não é desmerecendo o campeonato, ainda mais as duas únicas competições que tinha para disputar, que você vai conseguir motivar um elenco. O cara como mandatário, a gente nem começou a falar de erros administrativos. A gente está falando com erro de concepção de futebol. Aqui já são sim, mas eu tô dizendo assim, esse é um erro da concepção de futebol, da visão que o cara tem de futebol. O cara não entende nada do assunto, nada. E era o cara que estava mandando no São Paulo. E assim, 5 meses após assumir, isso no ano de 2014, em que o São Paulo, já no começo da temporada, foi eliminado da Copa do Brasil para ter a Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil e ficou com a Sul-Americana, e foi eliminado do Campeonato Paulista. E jogando o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar no fim de 2014, um apanhado do ano. Mas 5 meses após assumir, o Aidar, que tinha colocado o Juvenal como o diretor de base do São Paulo, ele deu a base para o Juvenal Juvencio, afastou o Juvenal Juvencio ali da Barra Funda, deu cotia para o Juvenal Juvencio, ele convoca uma coletiva e ele demite Juvenal Juvencio, ele expurga Juvenal Juvencio do comando do São Paulo. Nessa coletiva, ele deu um showzinho. Ele deu um piti. Sim. O Aidar, ele deu um pitizinho. Ele berrou na coletiva. Ele ficou olhando pros repórteres. Ele falou que o Juvenal fazia mal pro clube, que o Juvenal estava atrapalhando e que isso não teria mais vez com ele, que o São Paulo precisava de mudança e não sei o quê. Na época enganou muita gente, na época me enganou, na época enganou a maioria, na verdade. Parecia extremamente correto. Porque veja só, nós estamos falando de novo, Juvenal Juvencio. É muito polêmico falar de Juvenal Juvencio. Não é um cara que chegava em casa e não era vilão de novela. Fez um trabalho muito bom como diretor, fez um primeiro mandato muito bom, fez um segundo mandato ruim e um terceiro mandato catastrófico que realmente atrapalhava o São Paulo, porque ele estava, sei lá, e talvez iludido por uma sensação de grandeza. Ele era um dos últimos catedrais do futebol, um dos últimos caras assim que tinha um poder absoluto, um poder muito forte. E aí o Aidar enfrentou ele, demitiu e falou: agora vai ser tudo diferente, São Paulo não vai ter rolo, a gente não vai errar mais. Foi ele o culpado das dívidas e tudo mais, e nós vamos mudar e a administração vai ser... E o Aidar teve um sucesso na década de 80. Então isso impulsionava ainda mais essa impressão. O pai dele também foi presidente, então tinha um lastro ali, né, Carlos Miguel Aidar. E assim, quando esse showzinho parecia correto, justamente pelos erros que o Juvenal tinha feito em 2013, principalmente, porque era o que estava mais fresco na memória. E até os erros para eleger o próprio Aidar. Sim, mas eram os erros que tinha na memória no ano de 2013, que o São Paulo quase caiu. E sabia-se que o São Paulo não poderia ter outro presidente. Até hoje eu tenho na minha cabeça, um parênteses muito rápido, que se o Aidar tivesse terminado o mandato dele, hoje o São Paulo estaria na segunda divisão. Porque, nós estamos começando a contextualizar aqui o que estava acontecendo com o São Paulo, os riscos que o São Paulo correu durante esse período. E é uma coisa importante contextualizar também. Porque muita gente hoje que tá fora leco, você pensa, a alternativa, qualquer um é melhor. No caso do Calil, que é o candidato que nos parecia mais voltado para ajudar o São Paulo, se a gente pegar a administração da Santa Casa, ela também foi polêmica e aparentemente o Calil não foi um bom administrador da Santa Casa, como se julgava que na época seria e como foi um dos motes dele como candidato à presidência de São Paulo. Ele estava inclusive recém-eleito, o gestor da Santa Casa. Isso, e uma outra coisa assim, de conversar com Carlos Miguel Aidar e Calil, eu entrevistei os dois antes da eleição. Nenhum dos dois tinha imersão em futebol, nem o Calil, nem o Carlos Miguel Aidar. A diferença é que no caso do Calil, quem tinha imersão em futebol é Marco Aurélio Cunha. Então a gente tinha a esperança que o Marco Aurélio Cunha pudesse auxiliar qualquer dificuldade que o Calil tivesse como presidente. Mas a gestão dele na Santa Casa foi ruim, de dinheiro, de um orçamento que é até maior do que o que o São Paulo recebe, e dá um temor de saber que, de repente, ele pudesse não ser tão melhor que o Aidar, ainda que é muito difícil não ser melhor que o Aidar, porque o Aidar, de novo, é o
pior presidente da história de São Paulo. Mas vamos voltar à contextualização. Enfim, ele tira, e na época parecia correto, hoje a gente entende o motivo. O Juvenal, por mais que tenha tido todos os erros, nós já falamos isso nos vídeos passados, por mais que ele tenha tido todos os erros dele, ele não era mal intencionado com o São Paulo. E nem desonesto. Talvez ele fosse brecar qualquer tipo de desonestidade ou atitude errada que tivesse dentro do São Paulo. E antes que fale, por que não desonesto? Como é que vocês sabem? Quando o Juvenal Juvencio morreu, a galera teve acesso ao que ele tinha de bens. E o que ele tinha de bens é muito compatível com a vida que ele tem. Ou seja, aquela história, o presidente quer roubar para não. O Juvenal Juvencio tinha uma vida compatível com os padrões, não era um padrão baixo, mas não é um cara que enriqueceu vendendo o clube. Coloque uma coisa na cabeça, o cara pode ser ruim, o cara pode ser mal intencionado. Essa é a diferença. O Juvenal foi bom num período, foi ruim em outro porque tomou decisões erradas, mas ele nunca foi A, mal intencionado, B, ele sempre quis o melhor de São Paulo, mesmo quando ele prejudicou o clube. Quando ele prejudicou, ele queria fazer o melhor pro clube. Essa é uma diferença brutal, isso tem que ser dito. O cara não era desonesto. Mas fez mal pro clube? Fez. Errou, mas não era desonesto. E a intenção dele era boa, apesar de ter errado demais, e errado por prepotência, por achar que era melhor que todo mundo, errou. Tá? Vamos deixar isso muito claro. Chegamos em dezembro de 2014. Agora o negócio começa a sair do leve e vai começar a ficar escancarado o porquê que nós achamos o Aidar o pior presidente da história do clube e o porquê que talvez as intenções dele não fossem as melhores. Dezembro de 2014, o São Paulo estava procurando um novo patrocinador esportivo para a saída da Pênalti. A Puma se apresentou para tentar patrocinar o São Paulo. Durante a negociação com a Puma acabou desistindo e em uma reunião do conselho foi descoberto que o São Paulo tinha um contrato com a ex-atual namorada de Carlos Miguel Aidar. Guarda esse nome, Cinira Maturana. Esse nome... Ela tinha um acordo com o São Paulo que qualquer negócio que o São Paulo tivesse e fosse trazido por ela, o São Paulo teria que pagar 20% de comissão para ela. Então, se ela tivesse um acordo com a Puma e a Puma fechasse por 5 anos, um valor durante 5 anos de, 100 milhões, o São Paulo teria que pagar para ela 20 milhões de reais. Sobre qualquer acordo. Isso independente de quem tivesse trazido o negócio, independente de qualquer coisa, ela ganhava isso. E ficou uma suspeita, e a Puma disse isso, tanto que a Puma ameaçou processar o São Paulo, que a Puma chegou ao São Paulo por outros meios que não a Cinira. E o Aidar disse que foi a Cinira e que ela teria direito a esse negócio. E nessa reunião do conselho, eu acho que o Aidar não estava preparado para esse tipo de contestação. E ele foi metralhado com perguntas, porque um contrato desse tipo de intermédio, de negociações, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo de São Paulo. Ele não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo de São Paulo. Foi um contrato feito às sombras. Até então, nunca tinha se ouvido falar no nome de Cinira Maturana. E ela, do nada, tinha 20% sobre qualquer negócio que o São Paulo tinha tido. E a Puma afirmou que nunca tinha visto essa mulher, que no meio das negociações começou a entrar um e-mail dela que ninguém tinha conversado com ela. E a Puma, o Aidar veio descredibilizar a Puma, que ameaçou processar o São Paulo. E a partir daí as coisas começaram a ficar extremamente suspeitas para o São Paulo. O Juvenal errou, tomou decisões erradas, mas ele não fez uma coisa que 20% de qualquer negócio que São Paulo fizesse era Cinira Maturana, porque ele criou um departamento que era o departamento de negócios. Vai trazer alguma coisa, informal, vai passar. O conselho não ninguém sabia que esse acordo tinha sido assinado. E o presidente não pode fazer isso sem o conselho, e não há motivo para você colocar um intermediário que vai ganhar dinheiro, ainda mais se esse intermediário é a sua namorada. Ou seja, Aidar estava tirando dinheiro do clube. Queria. Aliás, a intenção era tirar dinheiro do clube. E isso a gente não admite em nenhuma hipótese. Isso foi o ano de 2014, em que vamos falar agora da parte dentro de campo. Mas tivemos polêmicas menores, como o Napoli, se não me engano, estava interessado em algum jogador, ou o São Paulo queria algum jogador do Napoli, não vou lembrar exatamente, eu acho que era o Bruno Vini na época, mas ele associou o Napoli com a Camorra, ligou o Napoli com a máfia, recebeu a resposta do presidente do Napoli, disse que o campeonato, ele queria um número maior de inscrições no Campeonato Paulista, e ele disse que foi voto vencido por falta de massa encefálica dos outros 19 presidentes do Campeonato Estadual. Ou seja, ele começou, o de mais querido
temido, ele transformou o São Paulo no mais odiado. Ele provocou o Paulo Nobre, teve diversas brigas com o Paulo Nobre, dizendo que o Palmeiras estava... Isso foi no ano seguinte, mas dizendo que o Palmeiras estava se apequenando. Ele falou que o Kaká, quando o São Paulo trouxe, né, durante a Copa de 2014, o São Paulo trouxe o Kaká por empréstimo. Ele disse que o Kaká tinha cara de São Paulo, porque o Kaká tinha todos os dentes na boca. Enfim, não faltaram bobagens no primeiro ano de Carlos Miguel Haddad parecia abril, né? o Carlos Alberto de Nobre, com todo respeito ao Carlos Alberto, porque o trabalho que ele faz é um trabalho sério de humor no SBT de 20 anos. Ele... há mais de 20 anos. O que ele fez foi ser o Carlos Alberto de Nóbrega como mandatário de São Paulo. Ele queria ser um palhaço que falava, e com todo respeito aos palhaços, ele queria fazer brincadeiras num cargo que não competia a ele fazer, e piadas de mau gosto que não trouxeram graça pra ninguém e nem ao torcedor do São Paulo. Os torcedores de São Paulo não chegaram e falaram: ah, olha, não foi nem brincadeiras inteligentes. Não é papel fazer brincadeiras, mas não foram brincadeiras inteligentes, foram brincadeiras de mau gosto, foram coisas descontextualizadas. E depois ele admitiu: ah, não, eu fiquei muito tempo afastado do futebol, o politicamente correto, eu não sabia que estava tão assim. Ele ainda confirmou tudo que ele fala. Ele confirmou, mas ele falou: eu não estou acostumado com... É como se ele fosse um cara que não se atualizou. Então, um cara que não entendia de futebol, não pesquisou a dívida que o São Paulo tinha e não sabia como se comportar enquanto presidente, fora porque ele estava meia hora de vídeo aqui que a gente falou já dele, né? Isso, dos erros. Legal. Aí, o time dentro do campo. O São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Ah, que bom, foi vice-campeão brasileiro. O São Paulo foi destruído financeiramente para que chegasse um time vice-campeão brasileiro. O preço que o São Paulo pagou para ser vice-campeão brasileiro e que, na prática, o São Paulo brigou muito pouco pelo título, porque o Cruzeiro teve o Cruzeiro teve um campeonato fantástico e o São Paulo sempre ficou muito atrás. O São Paulo passou, acho que 3 dias brigando pelo título, que foi quando ganhou do Cruzeiro no Morumbi. Aí 3 dias depois perdeu pro Curitiba, voltou a 7 pontos do Cruzeiro, e aí um abraço. Mas o custo que o São Paulo ficou para ser esse campeão brasileiro, o São Paulo poderia ter sido rebaixado. Esse é o custo, poderia ter sido rebaixado e sem perspectiva de volta. E nós já vamos explicar mais um pouco disso. Mas não é assim, tá tudo bem dentro de campo, tá tudo correto na gestão. O São Paulo pagaria um preço, o São Paulo correu o risco de pagar um preço de ir para a segunda divisão sem perspectiva, sem capital, sem dinheiro, porque todo o dinheiro que entrava sumia, e a dívida continua aumentando. E o cara reclamou da dívida, disse que ia combater a dívida, e aí, logo nesse discurso, São Paulo tem que aprender, tem que pensar diferente, porque fez negócio com o banco, tirou 20 milhões para comprar, por exemplo, um jogador. À vista, foi lá e pagou. E na Copa Sul-Americana, o São Paulo ainda assim tinha um time dentro de campo que a torcida fala: ai, que bom que o time dentro de campo tinha lá Pato, Michel Bastos, que foi lá, trocou o Pato com o Jadson, Michel Bastos, Luiz Fabiano, Kardec, Souza, enfim. Era o dinheiro que o São Paulo pagou que não tinha, que poderia ter custado tudo isso que a gente acabou de falar. Ainda assim, o elenco do São Paulo era muito curto. O São Paulo não tinha um vasto elenco. O São Paulo passou vários jogos com os jogadores admitindo estarem cansados, só que o substituto caía muito a qualidade e o São Paulo se matava com aqueles 11. De novo, vamos fazer um investimento vultuoso em nomes questionáveis, mas que custam muito dinheiro, e os reservas dele: não se preocupa, pelo menos a gente tem um time titular. Machuca um, degringola a coisa toda. Já viram esse erro? Aconteceu recentemente. E o São Paulo acabou sendo eliminado para a equipe do Osório, que era o Atlético Nacional, no Morumbi, nos pênaltis. Ganhou o jogo, perdeu nos pênaltis, tinha perdido a ida lá, com mais uma atuação espetacular do Rogério, o jogo da ida. E assim, chegamos... e quando o Aidar... Decora o nome do Ataíde, mas quando chegou o Ataíde ele não era nem um pouco capacitado para ser vice-presidente de futebol. Zero. Ele entende zero de futebol e o Aidar entende zero de futebol. O futebol de São Paulo estava um pouco perdido e até por isso, sabendo o conhecimento pouco do futebol, o São Paulo contratou Gustavo de Oliveira, que é o sobrinho do Raí e vai ter um papel importante, vai ser uma das contextualizações do ano de 2015, que acabamos de entrar no ano de 2015. Esse foi só 2014 de São Paulo. Isso é uma coisa... Em que um ano em que um time vice-campeão brasileiro e semifinalista de uma competição internacional, isso ficou em segundo plano, tamanhas as polêmicas que o São Paulo conseguiu se enfiar em 2014. O São Paulo vendeu muito jornal nessa época. Só uma coisa, até Diego Guerreiro não tinha competência, mas era extremamente honesto. Tá, isso é importante dizer. A gente vai chegar nessa parte bem específica, porque tem um ponto disso que mostra várias indicações disso, né? Mas a temporada de 2015 é muito legal, porque ela começa em janeiro com o Aidar dizendo que o Muricy deve um título ao São Paulo porque ele trouxe os jogadores que ele quis. Então ele devia um título ao São Paulo e que era obrigação o São Paulo conquistar um título, como se existisse uma fórmula mágica para você conquistar um título, né?
em fevereiro. Isso é maravilhoso. Acho que foi durante o carnaval, aparece o Aidar arrumando a gravata do presidente da torcida organizada de São Paulo, e numa entrevista coletiva, ele saca o celular, ele tá lá dando entrevista e ele... Acho que foi Globo, né? Vários jornalistas, eram vários microfones pro Aidar, ele... Aqui, só um minuto. Ele falando com o presidente organizado como se eu estivesse falando com o mandante. Assim, era uma proximidade maravilhosa. E qual que era o assunto que ele falou na frente de todos os microfones? O São Paulo iria pagar ingressos, ônibus, para que os organizados fossem para Itaquera no jogo contra o Corinthians pela Libertadores. Sensacional. Assim... Vamos lembrar, um clube que está endividado, esse é o primeiro ponto. Segundo, um clube que o presidente não tem que ter relação com ninguém, o presidente tem que ter uma relação com o clube, porque ele é o mandatário do clube. E com todo respeito ao trabalho das organizadas, um presidente não pode privilegiar quem quer que seja organizada, seja o torcedor comum, porque ele tem responsabilidade para com o clube. A torcida está lá para dar o suporte, tanto a organizada quanto a torcida comum. Não pode haver uma distinção por parte do presidente. Para piorar a situação, além de ter essa questão da subserviência, que é muito questionável, ainda por cima ele, diante de vários repórteres que já criticavam essa tênue relação, ele atende o telefone para falar com o mandatário da torcida organizada. Por que isso é ruim? Porque isso mostra uma ligação tão estreita do clube para com a torcida organizada que o clube pode ser até responsabilizado por qualquer coisa que a torcida organizada fizesse ou que venha a fazer. Quer dizer, é uma coisa que não é cabível administrativamente. Veja, nossa crítica nem é a torcida organizada. A torcida organizada está lá. Se o cara dá a brecha, ela vai fazer. Eu não vou questionar. Lembrando que a relação com a torcida organizada já foi próxima desde a eleição. Desde a eleição, desde o Juvenal e tal. Mas um mandatário de clube, e aí erro do Juvenal, erro do Carlos Miguel Aidar. Isso não pode acontecer. Com todo respeito ao trabalho de todos os envolvidos, não é cabível e não é saudável. Até porque se a torcida organizada tem uma relação, e que é a coisa até que a gente evita aqui no canal, a gente não tem relação com o presidente ou jogadores de amizade, ou o que quer que seja, ou com empresa de material esportivo, se a gente ganhar camisa a gente sorteia. Por quê? Porque como é que você vai criticar se você tem esse nível de proximidade? Então aí você acaba não fazendo o seu papel. Então Carlos Miguel Aidar, mais uma vez... a relação, o nível de proximidade é muito suspeita, porque que era tão próximo. E ainda, se fosse desse jeito, não era para ser exposto na mídia, no mínimo. Daquele jeito, porque deixou todos os jornalistas que cobriu São Paulo, setoristas especializados em esporte, horrorizados, exposto, enfim. Aí, em fevereiro, durante a Libertadores, pouco antes de começar a Libertadores, na verdade, outro escândalo que ainda bem o Conselho barrou. Esse foi o segundo escândalo que ainda bem que as pessoas que estavam lá dentro, ele foi tão escandaloso que ele foi tão descarado que foi barrado. O São Paulo tinha uma dívida ele dizia que de 60 milhões de reais em dívidas bancárias. A BWA é uma empresa que ela faz eventos e vende ingressos para eventos e tudo mais. Ela já esteve no São Paulo até 2008, ela saiu e o Aidar queria colocá-la de volta no São Paulo. Houve uma campanha enorme para a BWA. Lembra que a gente falou que o Aidar desconhecia a dívida? Que a dívida era enorme, que, ai meu Deus, estou assustado com a dívida é impagável, São Paulo não sei o que, São Paulo está perdido com dívida. Toda entrevista ele citava quantos milhões de juros São Paulo pagava por mês. Ele queria colocar qual que era o acordo com a BWA. A BWA assumiria a dívida bancária do São Paulo, que avaliada, segundo o presidente, em 60 milhões, e tomaria conta receberia todo o dinheiro de bilheteria do São Paulo durante 10 anos. Lembrando, Sinira Maturana teria direito a 20% disso. Ou seja, a preocupação dele era com São Paulo, sim, mas ia pagar 20% para a Sinira Maturana, que talvez não tivesse nenhum envolvimento no caso, e ia comprometer 10 anos de bilheteria do São Paulo. A média de bilheteria do São Paulo por ano era cerca de 22 milhões de reais durante o período ali, eu não lembro exatamente o período, mas era assim, quase sempre era 22 milhões, eu acho que em 2013 tinha sido 22 milhões, eu não lembro exatamente qual era o ano, 2014, enfim, 22 milhões era um número estimado ali de média. Por ano? Sim. Aí, em 10 anos? 220. É 220. Como é que você vai dar uma dívida de 160 milhões e dar 220 para o outro? Pior, se ainda fosse isso, desses 160 milhões,
20% você vai dar para a namorada do presidente e esses 20% é sair do clube. Então, ou seja, o São Paulo ia acabar não matando a dívida inteira porque ia receber 160 milhões e acho que 20% disso da X. Não vamos fazer porque Enfim, a gente é de humanas, mas faça a conta, é bastante dinheiro. Dá quase 35 milhões para namorado do presidente. Isso calculando que seria em cima da dívida, não em cima do que o São Paulo ganha de bilheteria, que esse número poderia ser de 44 milhões, se fosse em cima dos 220 milhões que o São Paulo ganharia em 10 anos. E eles tentaram empurrar muito que a BWA fosse a empresa que vendesse os ingressos para o São Paulo. Uma empresa que já teve problemas, vamos que falar saiu também, do São Paulo. E que saiu do São Paulo por problemas, por reclamação, por falta de... Quer dizer, Então, não é só uma empresa competente. Vocês entenderam porque o Aidar estava surpreso com a dívida do São Paulo? E como que ele estava surpreso em abril, se em março ele fez parte da diretoria, né? Ele já estava muito próximo de Juvenal Juvencio, a diretoria que adiantou 50 milhões de reais em cota de televisão. E ele sabia disso porque ele falou que com esse dinheiro ele traria um grande jogador para o time. Então como é que você acha impagável? Você pega 50 milhões e compra um cara à vista e aí a dívida está impagável. E depois quer comprometer 10 anos de bilheteria. Olha o nível da situação que nós estamos indo. Era 2 golpes que a gente podia ter tomado. Uma da reforma do Morumbi, que poderia se tornar um negócio impagável e comprometer o clube. E a segunda era essa tentativa da bilheteria. Isso mais que a Cirina Maturana ia ganhar 20% de qualquer coisa. A namorada do Carlos ia ganhar 20%. Tudo isso documentado pela imprensa tradicional, que fique muito claro. Tá? Para que as pessoas falem, não, mas vocês estão fazendo acusações sérias. Tudo isso é extremamente documentado. Sim. Isso aconteceu na época. Até porque nós fizemos uma Foi pesquisa. com declaração do próprio Carlos Miguel Aidar. A Cirina Maturana vai ter essa função para isso, e isso foi questionado. E por conta dessa demora para venda, o São Paulo demorou para vender ingressos, acho que para algum jogo do Campeonato Paulista. Houve uma demora, o jogo do São Paulo era fim de semana, as vendas começaram na quinta-feira, porque o São Paulo não tinha como vender os ingressos. E no fim das contas terminou indo para a Libertadores, vendendo os ingressos meio que por conta própria, um sistema lá interno do clube. Os preços lá em cima, chutou o preço lá no alto. Nossa, e aí a média de público do São Paulo foi lá para baixo, porque as pessoas não pagavam para jogar. Gente, não tinha planejamento nenhum. Era tentativa e erro feita da forma mais amadora. Vamos colocar lá, sei lá, X no ingresso e ver se dá. Veio pouca gente, né? Putz, acho que é melhor. Era assim, o São Paulo administrado não tinha um estudo para saber, não tinha nada. Pouco depois, o Aidar demite Gustavo Vieira de Oliveira, que era o sobrinho do Raí. Ele tinha sido responsável por fazer a pesquisa e indicar Juan Carlos Osório. E aí o Aidar e o Ataíde foram conversar com o Osório e fecharam um acordo. Quem indicou o Osório foi o Gustavo. E o Gustavo foi demitido. Na demissão, o Gustavo disse que o clube estava tomando rumos com os quais ele não se vê parte, sendo que são por motivos de valores pessoais que ele preserva. Gustavo disse que o clube estava tomando um rumo que ele não concorda por valores pessoais. Some a isso tudo que a gente já citou aqui nesses 40 minutos. E muita gente questiona, será que o Gustavo é São Paulino ou não? O Gustavo é extremamente São Paulino. E no mínimo ele era correto. De novo, verdade. Pouco depois do Gustavo sair, surge um caso chamado Caso Jack. Jack Under Armour, que mais pra frente seria o estopim para a demissão de Carlos Miguel Aidar. Para a renúncia de Carlos Miguel Aidar. Surge um contrato da Under Armour, São Paulo fechou com a Under Armour, e o intermediário que teria levado a Under Armour para o São Paulo era Jaque Bonacera. Jaque Barranacheira lá. Que tinha uma empresa sediada nas Ilhas Caimã, um negócio longe. Em Hong Kong, né? Hong Kong. O cara morava de fachada, até fazendo piada, né? O cara morava nos Estados Unidos, ninguém sabia quem era. E teoricamente. Não aparecia, você perguntava, não, veja só. E teoricamente, existe um cartão dele, que era ele sendo o representante de uma empresa essa que tem como funcionário Douglas Schwartzman, vice-presidente de marketing. O cara que trouxe ninguém sabe quem é, e mais tarde descobriríamos que já havia contatos com a Under Armour antes dessa assinatura. A Under Armour foi apresentada para o São Paulo anteriormente, sem essa intermediação. E olha só, a Under Armour foi apresentada ainda na época de Juvenal Juvencio. E o Juvenal falou, espera, guarda isso. E as pessoas que levaram
A Under Armour não pediram nada de comissão, nada, zero. Eram pessoas que gostavam da marca da Under Armour, achavam a marca interessante e achavam que o clube tinha a chance de fazer um acordo diferente com uma grande empresa de material esportivo que estaria entrando, né, no país, sem nenhum tipo de comissão. E aí o que fez? Alguém lá dentro do clube brecou que essas negociações fossem retomadas, e quando essas negociações foram retomadas, alguém já, com motivos escusos e desonestos, fez esse breque, e daí apareceu o tal Jack, como se o tal Jack tivesse ido até a Under Armour e falado: olha, Under Armour, eu tenho um clube para te apresentar. E a ligação do Jack dentro do São Paulo, era Douglas Schwartzman. Ninguém sabe quem é o Jack, o único que sabia... Sim, o único que sabia era Douglas Schwartzman. E aí o São Paulo ia ter que pagar. O São Paulo teria que pagar 18 milhões de reais limpos, somando o imposto, que ia dívida internacional. O imposto ia para 30 milhões. Quase 30 milhões, que era 28. 28. O São Paulo perderia do dinheiro com o Under Armour 28 milhões para esse cara de intermediação aí, que só o Douglas sabia quem era. E que tinha uma empresa de fachada. De fachada, não sei aonde. Não sei aonde. Por isso que ia gerar tanto de imposto. Ia gerar um preço absurdo de imposto que ia cair no bolso de São Paulo. O São Paulo seguia sem patrocínio. Essa é a situação por aqui. O São Paulo seguia sem patrocínio há quase 2 anos. O São Paulo ficou sem patrocínio e foi muito por esse período do Aidar. E o Aidar prometeu, durante esse escândalo surgindo aí do caso Jack, mais um, quando isso começou a estourar, ele prometeu que o São Paulo teria um patrocínio master em até 90 dias, porque as situações estavam muito adiantadas, as conversas estavam muito adiantadas. O São Paulo nunca teve um patrocínio master sobre a gestão do Aidar. E o São Paulo, na verdade, nunca teve um patrocínio sobre a gestão do Aidar. E mais tarde, muitos dos interessados, era para ter uma lanchonete no Morumbi, muitos dos interessados diziam que o São Paulo não fazia acordo sem comissão. Ainda que ninguém tenha levado, ainda que a empresa tenha ido até o clube se manifestar interesse, o São Paulo cobrava comissão. Os integrantes do São Paulo cobravam comissão. Olha o absurdo. O vice-presidente de marketing cobrava comissão. Eu sou empresa, fala bandana. Eu chego lá no São Paulo e falo: eu quero patrocinar a camisa. Eu estou disposto a pagar tanto. Não, mas tem a comissão. Comissão de quem? Eu vim aqui. Não, mas tem a comissão. Alguém vai ter que receber por isso. Coincidentemente, o cara que tomava conta desse departamento, só ele conhecia o Jack. Coincidentemente. Seguimos. O Rodrigo Caio foi vendido nesse período. O Rodrigo Caio foi vendido ao Atlético de Madrid ou Valência, não lembro. Acho que os dois estavam interessados, acho que foi para o Valência. Ele foi para um e depois ele foi para o Valência. Ele chegou lá, deu alguma coisa errada que até hoje ninguém sabe o que é, ele voltou. Hoje em dia o Rodrigo Caio mesmo já admitiu que aconteceram algumas coisas que eram contra os valores dele, que ele não achava correto o que estava acontecendo. Também foi descoberto que o São Paulo, o clube simplesmente quis pagar acho que 44 milhões no Rodrigo Caio e o São Paulo vendeu. Quando o Rodrigo Caio chegou na Espanha, quem estava lá? Sinina Maturana. A namorada do presidente. Miguel Aidar. E ela queria, aparentemente, o que se especulou na época, cobrar comissão da venda de Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não concordou com isso, até porque o Rodrigo Caio tem o Rodrigo Caio tem 20% dos direitos federativos dele, direitos econômicos dele, desculpa, e ele não concordou com isso. O Rodrigo Caio acabou voltando para o São Paulo. Na época se especulou que era por causa do exame médico. O exame médico dele tá tudo bem. Tanto que ele voltou pro São Paulo e continuou jogando. Continuou jogando, depois foi pra seleção brasileira. E antes que o Rodrigo Caio deixa isso bem nas entrelinhas, mas você consegue... o UOL recentemente fez uma entrevista com ele, um perfil dele, e que ele comenta esse caso e dá pra você entender muito bem que tem coisa errada naquela negociação. E que fique muito claro, porque muita gente não gosta do Rodrigo Caio por um motivo ou outro, e aí eu não tô nem discutindo qualidade ou não de jogador, eu acho um bom jogador, mas não tô discutindo qualidade, se merece, né? O Rodrigo Caio, o comportamento dele em relação ao clube foi corretíssimo. Ele voltou sem falar um A do São Paulo e jogou bola sem nunca comprometer, fazer biquinho ou qualquer outra coisa que vamos deixar isso muito claro, porque quando tem alguma qualidade a gente tem que enaltecer do jogador. Imagina, o cara foi prejudicado na carreira pelo clube por conta de um mandatário irresponsável que mandou a namorada para provavelmente atrapalhar, e atrapalhou. Ele voltou sem falar um A, seja de Aidar, seja de São Paulo, vestiu a camisa como sempre vestiu. Enfim, isso é muito importante deixar claro. Naquela época, em 2015, a gente vai lembrar que o São Paulo teve durante muito tempo salários atrasados. Michel Bastos era o que mais reclamava, vinha público reclamar, chiava, o salário está atrasado, não sei o que, não dá para jogar. E São Paulo em campo não ia muito bem, o São Paulo alternava boas partidas com más partidas. Isso na época de Osório ainda, né? A gente já vai chegar lá. E o Aidar sempre dava uma promessa: não, semana que vem tá tudo pago. Quem que era o cara que ia dar o recado pro elenco? Ataíde Gil Guerreiro.
o Ataíde virava e falava, semana que vem tá tudo pago. E semana que vem não tava tudo pago. Os jogadores passaram a ficar incomodados com o Ataíde. O Ataíde ele era o mensageiro. O Aidar falava a previsão, porque ele era o presidente, ele sabia quando ia entrar o dinheiro e quando não ia. O São Paulo descumpriu inúmeras promessas de acertar os salários com o elenco. Você não faz isso com um jogador de futebol, tá? Então, você vai comprometer muito o desempenho da equipe fazendo isso. Principalmente fazer uma promessa e não cumprir essa promessa de um clube que sempre se primou por pagar em dia. Várias vezes. Várias vezes. Então, assim, aí o que acontece? Como isso atrapalha? Porque vocês entendam como isso atrapalha. Um jogador tá interessado, ele liga pros caras e fala assim, São Paulo me fez uma proposta, como é que tá aí? Cara, tá uma desgraça, não estão pagando salário. Não vou. O próprio cara que tá lá, especialmente quando são caras como Michel Bastos e Wesley, que foi alguns caras que São Paulo teve, eles passam magicamente a jogar pior. Mas enfim, vamos seguir. Em julho, o São Paulo vende o Souza e o Bosquilha e não sei o que, eu sou o Tolói. O São Paulo vende uma pancada de jogadores. São 7 jogadores, né? Eu acho que foram até mais, foram 8 ou 9 jogadores. Enfim, entre 7 e 9 jogadores foram embora num intervalo curtíssimo de tempo. O São Paulo ganhou mais dinheiro do que com a venda do Rodrigo Caio. Mais dinheiro. A venda do Rodrigo Caio foi 44 milhões, o São Paulo acho que tinha ficado... A venda do Rodrigo Caio teria sido 44 milhões se ela tivesse concretizado. Não concretizou, mas o São Paulo precisava do dinheiro. Olha o absurdo. O São Paulo estava contando com o dinheiro da venda do Rodrigo Caio para poder sanar as tais dívidas impagáveis, que ao invés de tentar diminuir, o Carlos Miguel Aidar aumentou, pagando 20 milhões para o Allan Kardec, tentando pagar uma comissão ponderável que não aconteceu, a gente vai explicar por quê. E vendendo o elenco inteiro que estava brigando no Campeonato Brasileiro. O São Paulo conseguiu cerca de 10 milhões a mais do que teria conseguido com a venda do Rodrigo Caio, vendendo vários jogadores. Isso contando só o dinheiro que pertence ao São Paulo. O São Paulo não viu suas dívidas diminuírem, viu, muito pelo contrário, elas aumentarem. A desculpa oficial era que tinha um dinheiro muito alto de juros que o São Paulo pagava por mês, e aí o São Paulo não conseguia diminuir, só conseguia manter, e aí não tinha dinheiro para salário. O São Paulo ganhou, se não me engano, 50 e poucos milhões num intervalo curto de tempo em transferência, a dívida subindo. Para onde foi esse dinheiro? Eu não faço a menor ideia. Foi, inclusive, nessa época, no dia da venda do Souza, o São Paulo perde para o Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada, e o Rogério dá entrevista falando que entende a situação financeira do clube, mas eles têm que entender a necessidade do clube de ser, a vontade dele de ser campeão. Isso num cara que estava entregando. Nesse mesmo período. Dentro de campo, entregando o futebol para ser campeão. Tá, o São Paulo brigava por título. Vamos deixar claro. Se o Carlos Miguel. Com o Osório, o São Paulo chegou a ser líder do campeonato. Chegou a ser líder do campeonato e aí ele vendeu. E eu acho muito curioso que muita gente condena o trabalho do Osório, mas absolve outros técnicos. O próprio Rogério. Mas o São Paulo vendeu muito jogador. Osório, e pro Osório, pra mim, o Osório foi o melhor técnico que o São Paulo teve. Desde o Tele Santana. Contando conhecimento de jogo, alternativas de futebol, conhecimento tático, pra mim foi o melhor desde o Tele Santana. Nesse mesmo período. E até falou que ele era o que mais se assemelhava no jeito, não nas conquistas, nem nada. E vamos lembrar que o Tele Santana virou super técnico com mais idade que o Osório tem hoje. No jeito, no estilo, na seriedade e no respeito à instituição, ao clube, às pessoas envolvidas, o Osório é o que mais se assemelha no jeito, na maneira de conduzir, de pensar. Nesse mesmo período, estourou. Lembra que o Kaká veio para o São Paulo? Um ano depois, o São Paulo teria que ter dado um dinheiro para o Orlando City, por esse empréstimo do Kaká de 6 meses. Se não me engano, era para ser o dinheiro da estreia do Kaká. O dinheiro da renda do Morumbi da estreia do Kaká seria por Orlando City. O São Paulo não pagou, simplesmente não pagou. O São Paulo ficou por isso mesmo. O Orlando City foi cobrar o São Paulo. O Orlando City alegava que essa dívida, contando juros e multa e não sei o que lá, teria subido em 5 vezes. O dinheiro que o São Paulo tinha que dar por Orlando City teria sido 5 vezes mais caro, e quando o São Paulo acertou essa dívida com o Orlando City, o São Paulo perdeu dinheiro em relação ao que o São Paulo tinha que pagar. Não pagou 5 vezes, mas perdeu dinheiro, porque o São Paulo simplesmente não pagou ao Orlando City. E ficou fazendo acusações ao Orlando City, como se o Orlando City fosse o errado da história. O São Paulo deu um calote no Orlando City. E ainda ficou fazendo piadas, as piadas pra ser nossa do Carlos Miguel Aidar. Em determinado jogo, a situação do Osório no São Paulo fica sustentável. Por quê? O presidente do clube manda uma mensagem no celular do técnico dizendo: para de inventar. Isso primeiro, além de grave, porque foi uma mensagem, o problema não foi a mensagem, foi a mensagem num tom extremamente errado. O tom foi extremamente errado e demonstra, primeiro, despreparo do presidente, segundo, despreparo do profissional que você contratou, porque você claramente não está entendendo qual que é o estilo de jogo do Osório, que era com rodízio, que era de acordo com o cara adversário, que era rodando o elenco.
E ele que manda tinha isso. conseguido levar um time antes dessas vendas todas à liderança do campeonato. E mais uma coisa, Carlos Miguel Aidar não entende nada de futebol. É o cara, eu não sei se eu posso usar o termo panaca, se é muito ofensivo, que pagou 20 milhões à vista no Allan Kardec sem nenhuma necessidade para se exibir, para cantar de galo a um clube rival. Esse cara que não entende lufas de futebol e que faz um investimento vultuoso em um único jogador numa época em que o clube não tem dinheiro, esse cara, e que não entende nada de futebol, não seria capaz de escalar o clube na época, o time, eu não seria capaz de escalar o time. Ele me manda uma mensagem para Juan Carlos Osório, que tinha muito conhecimento do elenco e que sabia o que estava fazendo. Dizendo para adiantar. O Osório, a gente sabe que o Osório, ele é uma pessoa muito correta profissionalmente falando. Ele é correto com os clubes em que ele dirige, os clubes que ele está. E ele já tinha falado o desejo dele de ir para uma Copa do Mundo, mas não naquele momento. Depois dessa situação em que ele afirma na entrevista coletiva que ele não confia mais na diretoria do São Paulo, ele não confia mais, ele dá uma entrevista disso, ele aceita uma proposta do México para ir embora, porque ele não confiava mais no São Paulo. Na entrevista de despedida dele, ele cita nominalmente diversas pessoas do São Paulo. Ele cita o Ataíde, ele cita o Milton Cruz, ele cita os jogadores, ele fala de todo mundo, ele fala do Rogério, ele fala de todo mundo. Ele ignora solenemente o presidente do clube. Isso é uma coisa, você lembra que na época... Porque, assim, isso é a maneira do Osório de dar uma pancada em alguém. Ele não vai citar o cara para destruir o cara, ele vai simplesmente ignorar o cara e citar todos os outros no entorno dele. E você lembra que teve, na época, a mensagem não foi identificada? Na época, alguns... Aí uma parte não de imprensa, mas principalmente da mídia que cobriu São Paulo... A parte da mídia São Paulina atribuiu isso a quem que foi na época? É isso que eu estava tentando lembrar, achei que você lembrava. Não, se não me engano, atribuíram ao Ataíde. Se não me engano, foi ao Ataíde. Eu não lembro se foi ao Ataíde. Eu sei que acusaram uma pessoa cheia de ironias, do tipo, quem mandou isso foi... Eu tô tentando lembrar, não sei se foi ao Ataíde, não. Eu sei que não foi o do Pão de Açúcar, não, a Billy, não. Não lembro quem foi. Será que foi ele? Não Enfim, sei. Assim... Ainda tinha uma coisa de tentar passar um pano para Carlos Miguel Aidar na época e depois acabou sendo descoberto, porque o próprio Carlos Miguel Aidar... Ficou descoberto que alguns desses sites tinham uma relação um pouco próxima com o presidente. Isso foi descoberto, sim, estamos com uma hora de vídeo. Isso, gente, 1 hora de vídeo, a gente vai desculpas. Vamos tentar terminar 2015, mas isso é Carlos Miguel Aidar, não tem como... Pro lugar do Osório veio o Doriva. Assim, Doriva, nossa. Que da década, desse vídeo que nós estamos falando da década, foi a pior contratação de técnico disparada. Pior escolha, disparada. Ninguém teve uma escolha tão ruim. Essa foi a escolha de técnico. O Itaú BBA, que é uma empresa que faz relatórios financeiros, soltou um relatório dizendo que o São Paulo... O São Paulo, você tá aqui. O São Paulo, ele tem uma dívida. Ele tem uma dívida que era uma bomba relógio. Exato. É isso que o cara fala. É o relatório. Era uma bomba relógio. Porque o São Paulo vendia muitos jogadores e a dívida só subia. E contratava jogadores muito velhos que você tem pouca possibilidade de ter retorno. Exato. Assim, esses relatórios eles sempre precisam ser contextualizados, porque eles analisam o clube como se o clube fosse só dinheiro. O clube não é só dinheiro, mas naquele momento ele criticou justamente o planejamento financeiro do São Paulo e mostrou por A mais B que o São Paulo estava indo por um caminho tenebroso, porque ele vendia os jogadores e a dívida só subia. E vendia jogador jovem antes do cara estourar, porque vamos lembrar, o jogador, se ficar no São Paulo, o jogador hoje custa 10 milhões. Se você der um ano para um jogador, ele pode custar 50. A gente tem o São Paulo não esperava chegar nos 50 e vendia com 10. E a dívida subindo. Pegava o dinheiro pegava esses 10 e gastava 20 para contratar um jogador de 29, 30 anos, que a chance de você ter de vender depois é muito pequena. Isso era o São Paulo. E isso era um cara de banco que não tinha que entender tanto assim de futebol, explicando, cara, vocês estão fazendo muito errado e vocês não vão conseguir pagar isso. O que o Aidar fez na época? Ironizou o relatório, e aí depois ele voltou atrás dizendo que não estava tão errado assim, que a situação era realmente delicada. Você imagina, eu faço uma piada... Ironizou o relatório e depois voltou atrás. Nesse período, o São Paulo tinha um restaurante ali no Portão 5, que era o Copa. Esse restaurante ele foi despejado, assim, chutado para fora do São Paulo para a entrada do Rocky Ribs. Pra quem lembra, aquela hamburgueria, não sei se direito que era. Costela, e eles iam assumir aquele restaurante, iam reformar o restaurante, aquele ponto ia ser deles, e eles teriam um espaço no calção do São Paulo. Eles pagaram, se não me engano, 1 ou 2 meses,
e depois eles não pagaram mais, e eles continuaram tendo a marca exibida no calção do São Paulo, eles não reformaram o bagulho, e ficou por isso mesmo. E vale lembrar que o valor que eles pagaram no calção do São Paulo era irrisório. Era um valor assim muito abaixo do que o São Paulo poderia. Eles pagaram 1 ou 2 meses e não pagaram mais, e ficou por isso mesmo, mesmo no período em que eles deveriam ter pagado, e continuou com a marca exposta, enfim. Nós não estamos nem condenando a Rocking Ribs, gente, porque era uma empresa pequena. Mas não, tava errado, né? Assim, você meteu um mas calote eu tô dizendo clube, assim, condenando mais ou menos. nós não estamos condenando, assim, nós estamos criticando o São Paulo não ter feito nada a respeito. Na pior das hipóteses, tira a marca do calção. Na pior das hipóteses, tira o calção e vai na justiça brigar por todo o resto. Mas assim, você não está sendo pago, continua exibindo, você está desvalorizando a marca, a sua marca São Paulo, porque, caraca, põe lá a marca e deixa lá. E vai, entendeu? E sim, essa empresa chegou até a procurar a gente na época, assim. Eles patrocinaram alguns canais, a gente não pegou patrocínio deles porque os caras estavam devendo pro São Paulo. Sim. Não tem condição, como é que vai? Não dá. E na época o São Paulo chegou a contratar alguns CEOs para gerir o clube ali, inclusive o Alexandre Bourgeois. Por que você me lembra dessas coisas? Eu tinha esquecido. Eu tinha deletado esse cara da minha cabeça. Alguns CEOs, inclusive... que era revolucionário. A Abílio Diniz falou, Foi num período parecido em que o São Paulo brigou com a Pênalti, porque a Pênalti antecipou a aposentadoria do Rogério. Na verdade, tinha antecipado antes. E aí, esse cara que era o responsável, que o São Paulo brigou... Esse cara, isso não foi em 2015, foi em 2014. Esse cara foi o primeiro CEO. O cara que brigou com todo mundo e que soltou uma camisa da aposentadoria do Rogério, sem o Rogério falou que ia se aposentar. Aí ele saiu, aí veio o Alexandre Bourgeois, que não fez nada e saiu do clube e processou o clube. E ainda costumava no Twitter ficar falando do clube e tal, e não sei o quê. E o Abílio Diniz falava que era um gênio, que era um... Era um infiltrado do Abílio Diniz. O Abílio Diniz também... o Aidar foi tão ruim que fez pessoas que queriam tornar o São Paulo um brinquedo delas parecerem boas. Porque ele era tão ruim que o cara que era menos ruim que ele parecia bom. E só pra falar de Abílio Diniz, que muita gente fala, o Abílio Diniz. O Abílio Diniz não é sócio. O Abílio Diniz não é sócio. Então assim, você quer ajudar o clube? Vire sócio. Você quer concorrer a alguma coisa lá dentro? Vire conselheiro, faça o caminho correto. Não fica por fora falando tenho dinheiro e não trouxe nenhum negócio pro São Paulo. A única coisa que ele fez foi pagar uma auditoria lá para avaliar o que estava sendo de errado, porque ele estava brigando com o Carlos Miguel Aidar. Então ele queria uma auditoria independente para mostrar que estava tudo errado lá dentro. E que deixe claro, ele indicou esse CEO como se fosse um gênio, ele saiu do São Paulo, foi para outros clubes. Figueirense e foi expulso do Figueirense também. É isso, entendeu? Então guardem esse nome e torçam para não voltar pro São Paulo. Chegamos num caso chamado Iago Maidana, que foi chamado de batom na cueca da gestão Carlos Miguel Aidar, porque é aquilo que não tem explicação. Tudo isso que a gente está falando ainda foi pequeno, exceção do caso Jack, ao batom na cueca de Iago Maidana. Iago Maidana jogava no Criciúma. E já era uma época em que a FIFA proibia clubes, empresas ou empresários comprarem um jogador e colocarem no clube. Não podia mais fazer isso. Existiam sanções pesadíssimas para quem fizesse isso. O São Paulo fez isso. Inclusive rebaixamento. O São Paulo fez isso. Olha isso. O Maidana saiu do Criciúma, foi para um clube do interior de Goiás por 500 mil, alguma coisa assim, um valor ridículo. 2 dias depois, o São Paulo foi nesse clube do interior e pagou 2 milhões em Iago Maidana. O cara foi vendido por 500 mil. Cara, isso, mas nem jogando na Mega Sena. Cerca de 500 mil, não lembro exatamente. Podia ser 300 ou 700, mas era isso. E o São Paulo pagou 2 milhões. Assim, não, é tipo o Allan Kardec. Quanto que ele tá pedindo a mais? 10 mil. Pois eu pago... O São Paulo chegou a ser julgado no STJD. Eu não lembro se era o STJD ou era o TJD. Enfim, o São Paulo chegou a ser julgado... O São Paulo chegou a ser julgado. E assim, eu não lembro quantos eram na época, eu acho que eram 5 auditores ou 5 caras que iriam julgar. O São Paulo conseguiu, o advogado do São Paulo, entrar com um pedido em que esse caso não deveria estar sendo julgado por essas pessoas, deveria estar sendo julgado por uma outra ala de pessoas que aquele tribunal não tinha competência para julgar aquele caso. Gente, não era deles aquele caso. O desespero da gente acompanhando isso. Eu lembro exatamente, eu estagiava na Pipoca na época. Eu lembro. Eu pedi a chave da sala para minha chefe. Pipoca não de uma agência, tá, gente? Pipoca de eu pedi a chave. Desde o início, essa transmissão ela foi mostrada pelo Globo Esporte, eu fiquei vendo. E eu fui embora 9 da noite, porque eu fiquei vendo. No SESI, né? Você tava lá no SESI. No SESI. Eu fiquei vendo no computador, acompanhando aquilo, porque aquilo podia rebaixar o São Paulo. Uma das sanções era rebaixar o São Paulo. E um desses 5 auditores, eu acho que eram 5, o depoimento dele foi tão cheio de ódio, de rancor, de raiva. E ele
nitidamente ele cobrava uma punição severa ao São Paulo. Aquele cara queria rebaixar o São Paulo. Aquele cara, se ele fosse o único auditor e só dependesse dele, ele rebaixaria o São Paulo por causa desse risco que o São Paulo Os cometeu. outros admitiram que não era aquele tribunal que devia julgar aquilo e transferiram, e na transferência o São Paulo acho que pagou uma multa e ficou por isso mesmo. Ainda assim, esse cara, ele falou, eu espero que esse tribunal julgue corretamente e que dê uma punição exemplar, o que o São Paulo fez é tal, tal, tal. Não tinha defesa, o São Paulo estava errado. O São Paulo estava errado. O São Paulo correu o risco de cair no tribunal. Por um erro administrativo de Não, Carlos e assim, Migadar. Erro como- não, né? Por Como que você, o cara saiu do Criciúma por 500 mil, cerca de 500 mil, como que você pagou 2 milhões para um clube do interior de Goiás, por um da zagueiro- segunda divisão por um de Goiás? zagueiro que não jogou no São Paulo. Da segunda divisão de Goiás. Ele veio Como e você já foi pagou- prestado, né? Como você pagou 2 milhões nesse cara? Pra onde foi esse dinheiro? Quem pegou esse dinheiro? Claramente não foi um clube do interior de Goiás, que era um clube de empresários. Esses eram os esquemas de Carlos Miguel Aidar que aconteciam no São Paulo. Era nesse nível o São Paulo teve a isso aqui de ser rebaixado. E quando terminou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo terminou na 4ª colocação, havia boato que o São Paulo poderia ter perda de pontos e não ir para a Libertadores. E dependendo da quantidade de pontos perdidos, ser rebaixado. Isso continuou sendo colocado em pauta. Enfim, era nesse ponto. E aí vamos pensar o seguinte, gente. Nós estamos falando de um presidente que gastou 20 milhões no Allan Kardec, só para fazer os highlights aqui. É um presidente que queria pagar 30 milhões assim, desproporcionais num contrato que não tinha nada aqui. De um presidente que fez uma contratação que não podia, que vendeu metade do elenco, o dinheiro sumiu. A contratação podia levar o time para a segunda divisão com uma dívida impagável, sem patrocinadores, com um patrocinador que não pagava e ficava por isso mesmo. E que, vale lembrar agora os nomes que a gente pediu para guardar, o primeiro, o Leco. O Leco que a gente pode agora. não gostar. Vamos começar pela Ataíde? E depois o Leco... porque Não, mas o Leco eu queria falar do Under Armour que não... É que a gente tá, aqui. então tá bom. Então beleza. No fim, o começo do fim da gestão Carlos Miguel Aidar foi uma reunião num hotel, num café da manhã, em que ninguém sabe o motivo, mas que o Ataíde Gil Guerreiro, o vice-presidente de futebol do clube, pegou o presidente pelo colarinho e jogou o presidente no chão, falando que ia matar ele. Foi isso que aconteceu. E que foi julgado escandalosamente pelo Opsi Blum como se fosse um assassino. É verdade. E o Opsi Blum falava, o Carlos Miguel Aidar teve algumas coisas questionáveis, mas nada tão ruim assim, nada tão ruim. O cara só quase rebaixou o clube e tentou usurpar do clube um dinheiro, um montante de um clube que estava endividado. Só isso. E assim, foi... Não tô justificando dizendo que o Ataíde fez correto, tá? Não, aí Só que tô vai dizendo, entrar. Nesse caso, o Ataíde fez correto. Isso foi o início da salvação do São Paulo. Ele pegar o presidente pelo pescoço, expôs mais do que já estava, que tinha coisa errada no São Paulo. O Ataíde tinha problemas financeiros na época. E sabe o que aconteceu com esses problemas financeiros? Eles continuaram. Porque o cara não pegou um dinheiro do clube. O Ataíde, ele não tinha capacidade. Falaram que ele era grosseiro, era um cara rude. Ele nunca conseguiram comprovar nada de ilegal dele lá. Ele não era safado, ele não era desonesto. Pelo contrário. Podia não ter competência pro cara que foi colocado, mas era bastante honesto. E aí isso precisando, muita tá? coisa. Porque assim, quando você tem dinheiro e você não tá precisando, ser honesto, em teoria, é um pouco mais fácil. Quando você tem necessidade, você tem um emprego que você precisa mostrar, ostentar coisas que ele não tinha como, e você não pega, quando tem oportunidade, quando te é oferecido, ele mostra que o cara era muito honesto. Isso expôs que tinham algumas coisas erradas no São Paulo. Lembra que a gente falou que o Leco era o presidente do Conselho Deliberativo? O contrato da Under Armour de patrocínio com o Jack chegou na mesa dele. Ele era o presidente do Conselho, ele precisava aprovar aquele contrato. O Conselho precisava aprovar aquele contrato. O Leco barrou aquele contrato. Isso foi primordial, porque o São Paulo ia perder 30 milhões de reais, sabe-se lá em que circunstâncias, sabe-se lá para quem, sabe-se lá da responsabilidade dos 5 caras que assinaram o contrato. Exato. Isso foi barrado e isso passou a ser investigado. O Leco barrou esse contrato, o Conselho passou a investigar e o Ataíde foi para cima do Aidar por questões assim de princípios, podemos dizer assim. E ele gravou a conversa. E aí que foi o fim a cereja de do tudo. Bolo. A cereja segunda do vez bolo. que isso acontece, hein? Aconteceu com o Pimenta e aconteceu com o Aidar, segunda vez. A cereja do bolo foi o Ataíde colocou um gravador e foi ter uma conversa incriminatória propositalmente com o Carlos Miguel Aidar. Dentre as coisas que Carlos Miguel Aidar falou era
queremos contratar um jogador da Portuguesa, porque tem umas comissões envolvidas, e ele falou que o Douglas Schwartzman, único cara que conhece o Jack, talvez, enfim, o único cara que conhece o Jack, ele estava sem noção porque ele estava pedindo comissão em tudo. Isso são aspas gravadas do Haidar pelo Ataíde. Antes dessa gravação ser divulgada, o Ataíde renunciou e forçou a renúncia do Haidar. Mandou um e-mail com cópia para todo o Conselho de São Paulo falando: se você não renunciar, eu vou expor esse áudio, eu vou expor essa fita e nós vamos até as últimas consequências. E os conselhos escutaram o áudio, tá? Que ficou muito claro. A pressão se tornou insustentável em cima do Haidar. O Haidar até que chegou um ponto em que ele renuncia e convoca uma renúncia coletiva e tudo mais. E aí sai Douglas, sai todas as pessoas que estavam envolvidas em... Dá pra falar esquemas? Talvez nessa administração escuso, nessa coisa toda sem explicação. Veja, gente, em escândalos. Escândalos. Então, esse pessoal todo saiu. Aliás, a palavra para definir a gestão Carlos Miguel Haidar é escândalo. Foi uma gestão escandalosamente. Essas pessoas saíram. Ruim. E o mais legal é que, assim, alguns não saíram. Quem são esses alguns? Tem umas figuras muito conhecidas em redes sociais ainda hoje que foram parte ferrenha da oposição do São Paulo durante a eleição e que, quando o Haidar ganhou, pouquíssimos meses depois, migraram para lá para ter carteirinhas. Eles eram tipo as pôneis de lá e eles ficaram até o último dia. O Haidar já tinha saído e eles continuaram no clube até que eles foram expulsos de lá. E, gente, até mídias que cobrem o São Paulo, algumas ficaram do lado do Haidar por muito tempo, sabe-se lá por qual razão, sabe-se lá por qual motivo, ou porque acreditaram demais na palavra do cara, porque tudo mostrava o contrário. Veja bem, quando o Leco barrou o contrato, tá? O Jack, que tinha que receber uma grana, ele tinha que receber 18 milhões. Ele mandou uma carta escrita em português. Na verdade, o Haidar mandou um e-mail, ele falou que... essa foi a última ação do Haidar como presidente. Ele manda uma carta falando que não ia poder pagar. Ele manda um e-mail falando que as pessoas estavam duvidando da existência dele, Jack, e que por causa disso o conselho não queria liberar a comissão e o São Paulo não pagaria. Sabe qual foi a resposta do Jack? Em português. O Jack falou: lamento muito, que pena que não vai poder pagar, fico muito triste. Assim, eu não vou processar vocês por 18 milhões. E no fim ele falou: poxa, que pena que aconteceu isso. Tudo bem. Tudo bem. Que cara é esse que abre mão de 18 milhões de reais porque não acreditam que ele existe? No planeta, Bill Gates não abriria mão de 18 mil reais, considerando que você tem que dividir isso por 3. Ninguém abre mão de 18 mil reais. 18 milhões. Aí ele falou: não, entendi. Tá, que pena, fico triste. Falando que eu não existo, tudo bem. Em português, eu existo aqui, vou até assinar meu nome aqui no e-mail. Jack Bonacer. Assim, foi isso. Então, assim, para que vocês tenham uma ideia de quão escandaloso foi esse período nefasto do São Paulo. E, gente, isso atrapalha o futebol. Isso é uma justificativa do São Paulo. E ainda tem mais coisa, né? Não, só para finalizar, tá. O Haidar renuncia, na linha sucessória assume o Leco, que era o presidente do Conselho Deliberativo, e ele assume para ter a obrigação de convocar eleições em até 30 dias. Ele, como ele já queria ter saído presidente desde a época do Haidar, as pessoas em que na época apoiavam o Haidar e o Juvenal... Só fazer uma parte. Juvenal Juvencio estava com câncer terminal. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho absoluta certeza que quando o Juvenal viu o tamanho do problema que ele colocou no São Paulo, nunca duvidem de uma coisa. Por mais que vocês não gostem do Juvenal e tenham ouvido falar muito mal dele, o Juvenal tinha um amor infinito pelo São Paulo. Errou muitas vezes. Eu tenho certeza que o ódio que ele teve por Carlos Miguel Haidar, por tudo que ele estava fazendo, pela decisão dele, de saber que ele foi o responsável por um cara que quase rebaixou o clube e que estava tentando roubar dinheiro do clube, na visão do Juvenal, tá? Tô dizendo que essa era a visão do Juvenal. Não tô acusando ninguém de nada, senão dos escândalos que a gente já citou aqui, que indicam que poderia ser. Não, tô falando só para evitar processo. Mas o Juvenal via o Haidar como alguém que era culpado disso tudo que a gente falou aqui. E assim, pessoas próximas ao Juvenal na época falaram em aspas: o Juvenal não vai descansar enquanto ele não tirar o Haidar da presidência. E foi pouco depois que ele tirou o Haidar. 2 meses da renúncia do Haidar, o Juvenal pôde descansar em paz. A gente estava até no Morumbi Tour com o Rogério Ceni. Foi no dia que o Juvenal morreu. O respeito que o Rogério Ceni e o carinho que o Rogério Ceni tinha pelo Juvenal Juvencio e o profissionalismo para atender a gente ali. 2 meses e meio, para ser justo. E assim, mostra que o Juvenal foi uma pessoa muito importante, apesar dos erros que comprometeram em muito o clube. Ninguém aqui, gente, precisa destruir uma pessoa que tomou erros,
foram erros crassos, e eu não queria que o Juvenal continuasse, nem tivesse no terceiro mandato, mas ninguém aqui vai acusar uma pessoa porque essa pessoa não é mal intencionada. No caso de Carlos Miguel Aidar, a coisa muda de figura. É uma pessoa que teve um comportamento de mal intencionado na administração do clube. Então esse a gente com gosto critica, tá? E aí vem o Leco consegue o Leco puxar a eleição. Ele convoca a eleição em 30 dias, ele vira o candidato da que era oposição do Aidar, e passou a ser oposição do Aidar, porque, entenda, gente, eu tenho amigos meus de arquibancada que são sócios do clube e votaram em conselheiros que votariam no Aidar. Então eles indiretamente votaram no Aidar e apoiaram publicamente o Aidar. Não tinha como você imaginar isso. E aí o que aconteceu? Conforme as coisas foram passando, eles se demonstraram claramente contra o que o Aidar fazia, e nesse caso foi o que aconteceu com o Leco. Vai ter fotinho dele levantando, ele e o Juvenal levantando o braço junto com o Aidar? Sim, ninguém imaginava aquilo. Ninguém imaginava. Eu tenho amigos meus de arquibancada que, sofrem comigo junto com o São Paulo, e que o cara votou no Aidar. E eu falo, e aí? Ele fala, foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. E então, foi a maior burrada que o Juvenal fez na vida dele. Não tinha como saber. Era impossível você saber que essa 1h30 aconteceria. Isso que assim, ficou faltando coisa, a gente pegou os principais. Gente. O Leco assume, convoca as eleições, ele passa a ser o candidato. Suspeitou-se que ele seria o candidato único. Os mesmos caras, exatamente os mesmos caras que saíram da gestão Aidar, no momento que o clube precisava de paz, depois de um presidente de uma renúncia de presidente, um clube que está endividado, um clube que não tem patrocínio. Pensem que é isso. De uma renúncia sob suspeita de corrupção e de roubo de dinheiro do clube. Essa foi o contexto da renúncia do clube. O clube precisava de paz. Os mesmos caras do Aidar se articularam para impedir que o Leco assumisse o poder. E eles, ao invés de ter uma candidatura única e deixar o cara ter um pouco de paz, eles lançaram Newton do Chapéu, simplesmente por lançar, porque eles sabiam que eles não teriam força, e o Leco é eleito para o mandato tampão dele até as eleições mais recentes que nós tivemos. E assim, muito rapidamente, vamos só citar o que aconteceu dentro de campo em 2015. O Muricy ele pediu demissão por problemas de saúde. O São Paulo foi para uma Libertadores com o Milton Cruz. Terrível. O jogo de volta contra o Cruzeiro foi horroroso. Jogo de eliminação do São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Gustavo indica o Osório. O São Paulo traz o Osório. O Osório demonstra claramente potencial para o São Paulo. Aí ele tem o elenco esfacelado e passa a ter resultados ruins. 9 jogadores vendidos quando o cara estava brigando pelo título. Passa a ter resultados ruins, 9 em 11, velho. 9 em 11. Ai, cara. Mas sai por escolha dele. O São Paulo traz Doriva, porque o Doriva era bom contra o Santos. O São Paulo pegaria o Santos na semifinal da Copa do Brasil. Ele entrou no 4-2-4. O São Paulo até hoje deve um obrigado ao Santos, porque se o Santos quisesse, o Santos teria enfiado 8 no São Paulo naquele dia. O Santos fez 3-0 no São Paulo na maior facilidade do mundo. Pareceu o 7-1 da seleção brasileira na Copa. E inexplicavelmente o São Paulo conseguiu o 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Não tem explicação para esse 4º lugar. Esse 4º lugar ele não existe. O São Paulo conseguiu a vaga para a Libertadores de 2016. Nos Homens Fortes do Futebol, depois que saiu o Ataíde e o Gustavo, o Gustavo saiu, aí veio o Rubens Moreno, que ele ficou só com uma parte administrativa, o José Eduardo Quimelo. Eles tiveram um papel nulo, porque era uma época em que o São Paulo só vendia, não contratava ninguém, e estava em meio a escândalos muito maiores do que ele. Então eles foram assim, eles foram nota de rodapé. Na história do no São Paulo, o Ataíde, a gente citou que ele renunciou durante a gestão Carlos Miguel Aidar, depois que ele pegou o cara pelo pescoço. E depois foi expulso do clube, né? Então... não, mas na verdade, antes disso, ele foi expulso do clube. Depois, o Leco trouxe ele de volta e trouxe o Gustavo de volta também, que eram pessoas que saíram por problemas com o Aidar. E se o cara tinha problema com o Aidar, era possível que fosse uma boa pessoa. Que ele estivesse certo no caso. E aí a gente vai encerrar o 2015, vai começar em 2016. Guardei o nome do Gustavo. Gente, quem lembrar de mais algum escândalo, coloque nos comentários, que a gente, no começo do vídeo, foi mal fazer um vídeo tão grande, pedimos desculpas, mas a gestão Carlos Miguel Aidar é por esses motivos que a gente considera pior da história do clube. Pra nós, assim... É muito triste fazer um vídeo desse, cara. E qualquer coisa que não seja o Aidar é o pior presidente da história do clube, pra nós é algo inconcebível, porque assim, a gente viu claramente, a gente viu acontecer, isso faz 3 anos. Não, eu tô assim, você tá falando, eu tô com tontura, cara. Tudo bem que faz tempo que eu não como, Era só pra gente explicar que assim, assim, foi buscar água 1 milhão de vezes aqui, porque eu tô... disparado o pior presidente da história do clube, e que se não tivesse saído,
São Paulo hoje estaria numa segunda divisão sem perspectiva de volta. E vamos só lembrar, tudo isso reflete dentro de campo. E é por isso que nós estamos vendo o São Paulo de hoje. E aí comecem a pegar essa série de vídeos e vejam quantos desses erros estão se repetindo. E que nós começamos com um buraco com a terceira rodada de Juvenal, e quando chegou o Aidar, ao invés da gente começar a jogar terra no buraco, a gente cavou o triplo. E aí a gente tem que se recuperar desse buraco. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante até para analisar, e a gente vai fazer isso nos próximos vídeos, tá bom? Galera, muito obrigado pela companhia. Quem puder, curta esse vídeo, é muito importante, porque é um vídeo muito longo, quase muita gente não vai querer assistir, mas ele é importante. Compartilhem, vamos discutir, vamos escutar opiniões e coloquem aí nos comentários tudo que vocês acharam, tudo que vocês lembram disso pra gente comentar no próximo vídeo, que deve sair na... Segunda-feira. Não, esse é de segunda. Hoje é segunda-feira, então deve sair na quarta-feira, depois da live, tá bom? A gente se vê na live de amanhã, 9 horas da noite. Eu e o Gabriel estaremos aqui para falar do fim melancólico, fazer um balanço geral do que foi esse campeonato brasileiro, do que foi essa temporada do São Paulo, de erros e acertos. A gente vai falar um pouquinho na live, mas depois eu vou fazer um vídeo mais profundo. Pode falar assim? Depois, tá bom? É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.